Olá pessoal, leitura da palavra. Levítico, capítulo 4. O sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. E falou mais Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não deve fazer, proceder contra algum deles, o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que comeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. Trará um novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará o sangue do novilho e tratará a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue. Daquele sangue expedirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porará daquele sangue as portas do altar do incenso aromático perante o Senhor que estás na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará toda a gordura do novilho da expiação, da gordura que cobre a fessura, e toda a congregação que está sobre a fessura, e os 2 rins e as gorduras que estão sobre eles, está junto aos lombos e os redenhos, e sobre o fígado com os rins, e tirá-los. E como se tira do boi o sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne, e toda a sua cabeça, e todas as suas pernas, e todas as suas entranhas, e todo o seu esterco, a fim do novilho, e toda levará fora do arraial lugar limpo, aonde lançará a cinza e queimará com fogo sobre lenha, aonde se lançará a cinza e queimará. O sacrifício pelo pecado do povo. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não deve fazer, forem culpados, e quando o pecado que se cometeram foram conhecido, então a congregação oferecerá um novilho à expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciões da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novinho perante o Senhor, e delogará o novinho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novinho a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e expiará 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, esta perante a face do Senhor da tenda da congregação. Dos restante do sangue derramará a base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a gordura, e queimará sobre o altar. E fará este novinho que fez o novilho da expiação, e assim lhe fará sacerdotes, e ele fará propiciação, e ele será perdoado do pecado. Depois levará o novinho fora do arraial, e queimará como queimou o primeiro novinho da expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelo pecado de um príncipe. E quando um príncipe pecar por ignorância, procede contra algum dos mandamentos do Senhor Deus daquilo que não deve fazer, assim for culpado, e o seu pecado que cometeu e for notificado, então trará a sua oferta um bode tirado da cabras machos em defeito, e porá em sua mão sobre a cabeça do bode, e degolará no seu lugar aonde degola o holocausto perante o Senhor a face da expiação do pecado. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará o sangue da expiação e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do sangue tomará em base do altar do holocausto, e também queimará sobre o altar toda a gordura, com gordura de sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do pecado, ele será perdoado. O sacrifício pelo pecado das pessoas. E qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum mandamento do Senhor aquilo que não fazer, assim for culpado, ou seja, seu pecado que cometeu lhe for notificado, então trará a sua oferta uma cabra fêmea sem defeito
pelo seu pecado que cometeu, e porá em sua mão. Sobre o pecado de oferta da expiação do pecado, delegará o sacrifício pelo pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará o sangue e porá sobre a ponta do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. E tirará a gordura como se tira a gordura de sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, ser-lhe perdoado o pecado. Mas a sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado sem defeito, trará e porá sua mão sobre a cabeça e ofertará a expiação do pecado, e delegará a oferta do pecado no lugar aonde delegará o holocausto. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará o sangue da expiação do pecado e o tomará sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará em base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará a expiação dos pecados que cometeu, e ele será perdoado. Levítico capítulo 4. Deus abençoe.